Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o de primeira da UOL, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vai jogar só no dia 13 contra o Internacional. O jogo vai acontecer num sábado às 18h30. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Agora vamos falar sobre o Palmeiras, hein? Porque a viagem do Abel gerou alguma polêmica entre os torcedores palmeirenses, pegou uns dias a mais de folga. O Palmeiras pegou uns dias na data FIFA, mas voltou a treinar o time, os jogadores, o elenco, na quinta-feira. Então foram 3 treinos sem o treinador, que voltou hoje, pelo menos já comandou a atividade, a gente já viu nas fotos, ali estamos de olho. Flávio Latifi está aqui com a gente para conversar sobre essa história toda. Latifi, gerou uma dúvida danada, né? O que o Abel foi fazer em Portugal? Estava em Portugal? Por que se ausentou desse tempo? Tá tudo certo? Ou não pegou muito bem? Como é que ficou essa história? Pois é, Lu. Antes de tudo, Opa, vamos mais deixa de o like. Aproveitar para pedir mais likes. Boa. Bom, falando do Palmeiras, dessa situação envolvendo o Abel. Quando o time se reapresenta na quinta-feira, todo mundo foi atrás do Palmeiras para entender o porquê o Abel não estava, né? Nas fotos do treino a gente só viu o João Martins. E o Palmeiras disse que o assunto era irrelevante e que não ia comentar essa ausência do Abel Ferreira. E aí os dias foram passando, o Palmeiras treinou na sexta, treinou no sábado, o Abel também não retornou. E aí no final de semana surgiu a informação que o Abel viajou a Portugal para tratar assuntos particulares. E aí, conversando com o pessoal do Abel, chegou a informação que ele foi para resolver 2 questões. A primeira delas é entrar com a documentação de uma das filhas na faculdade em Braga e visitar os pais. O grande erro nessa história, na minha opinião, é do Palmeiras, porque se já estava acordado toda essa situação envolvendo o Abel, era muito simples. Na quinta-feira, que foi o dia da reapresentação, bastava uma linha no texto do treino dizendo: o Abel não se reapresentou, já conversou com a direção e volta na segunda. Só que o Palmeiras tratou isso como algo irrelevante, como eu já disse, e todo mundo queria saber: e aí, o que aconteceu, Abel? Como que ele só vai se reapresentar depois? E aí a explicação do Palmeiras as datas FIFA são um único período que o Abel Ferreira tem para poder fazer uma viagem longa para Portugal, né? Que é um período um período longo sem jogos do Palmeiras. E aí os jogadores conseguem fazer viagens mais curtas. E é uma explicação que faz sentido. Só que a partir do momento que você omite essa informação de todo mundo que acompanha o dia a dia do clube, causa esse burburinho. E outra situação também é que o Palmeiras estava com medo da repercussão que teria nas redes sociais, já que, principalmente no Twitter, o Abel tem uma parcela de torcedores que implica muito com ele, né? Eu confesso que eu dei risada com os memes, viu, gente? Porque o povo tá muito criativo, os torcedores estão muito criativos. Colocaram ali vários encartes de cinema, né? E era o Abel, duro de achar, o senhor dos hotéis, comer, folgar e amar, coisas desse tipo. Eu confesso que eu dei risada dos memes. PVC, até uma enquete que a gente vai lançar já já. E o que vocês acharam dessa folga maior do Abel no Palmeiras? Tudo bem, tudo normal, é inusitado ou não? É uma falta de compromisso com o time, vamos dizer assim. Aí já tá no ar para vocês, ó. Para você, a viagem do Abel a Portugal é normal, sem problemas, não tem problema nenhum. Uma irresponsabilidade, ele deveria ficar aqui com o time. Ou inusitada, algo que chama a atenção aí nessa data FIFA. PVC, como é que você viu esse período maior de folga do Abel? Acho inusitado e sem problema. Inusitado? Você votou em 2 opções ali. Sem problema. Inusitada, sem problema. Não, esse problema já deu no ano passado. Né? Por isso que o Palmeiras tinha receio da repercussão, porque deu problema no ano passado. No ano passado ele viajou 10 dias, o time se reapresentou, e ele demorou para voltar na quinta-feira, tinha jogo domingo, e ele deu treino na quinta, sexta, sábado e domingo. Eu acho que não é um problema você pensar, tipo o Alex Ferguson era o técnico do Manchester United, quem dava o treino era o Steve McLaren. Quem está dando treino é o João Martins, que a gente está vendo na seleção brasileira. Quem está dando treino é o Paul Clement. O Ancelotti está dentro do campo, circulando, falando, conversando, mas o Paul Clement dá grande parte dos treinos, o Paul Clement participa. Não é esse o problema. Aí as pessoas, o que eu acho que é o ponto que o Latifi contou é você conduzir mal a comunicação.
Então, porque o Palmeiras, quando o Ramon Sousa teve que ir para o Paraguai, o Palmeiras indicou que o Ramon Sousa teve um problema particular e teve que ir para o Paraguai. E por que não fez a mesma coisa com o Abel? É diferente? O Abel é diferente. Por que o Abel é diferente? Porque ele é o único técnico que, numa única passagem, ganhou 10 títulos na história do clube, em 111 anos. É diferente. Diferente como? Quando o Tele Santana, em 95, ficou 1 mês e meio para voltar das férias, com o Muricy dando treino, por que o Tele podia? Porque ele era bicampeão mundial. Aí o Tele negociou um período de férias muito maior do que os outros. Privilégios que foram construídos pela história dele. E não é porque você tem um privilégio, é porque você tem uma equipe em quem você confia para dar o treino. E você tem... o Abel é o único que está fora. Não, o Ramon Sousa está fora, o Gustavo Gomes está fora, o Flaco Lopes está fora, o André está fora, o Piquerez está fora e o Emiliano está fora. São 6 jogadores fora. O time do Palmeiras que vai jogar contra o Internacional no sábado está fora. Só vai voltar na quarta-feira. E quarta-feira não treina. Esse time que vai jogar contra o Internacional treina na quinta. Porque na quarta os jogadores se reapresentam e fazem atividade física na academia para treinarem todos juntos na quinta. E na segunda o Abel está aqui. Então não é um drama. Não é um drama. Podia ter dito assim, Abel Ferreira estará de folga pelos próximos 10 dias para resolver questões particulares em Portugal. Resolveu o problema. Zerou. Só que no ano passado deu crise mesmo informando. Ô, Latifi, o que é que o Abel perdeu neste período, né? 3 dias de treino, teve um jogo-treino também, Bruno Rodrigues voltando às atividades depois de um longo período. Acho que ameniza um pouco o fato de o Andréas Pereira estar na seleção brasileira, porque ali seria o momento de ele conhecer o jogador estando ali pertinho, né, acompanhando a adaptação, a atividade. Talvez se o André estivesse em campo, a corneta seria maior, até porque o Abel sempre fala, né, que gostaria de mais tempo para treinar, ele corneta muito o calendário para ter mais tempo para treinar, e aí quando tem mais tempo para treinar, ele não está presente. Acho que tem esse lado também. Eu estou com o PVC, acho que não é um grande drama, mas acho que tem alguns pontos aí a serem considerados. Como eu estava falando, parte da torcida do Palmeiras, principalmente na rede social, que até próprias pessoas do Palmeiras falam, vocês têm que se desvincular do X, porque é uma rede social que é só ódio e tal. Muitos pegaram no pé justamente disso que você falou, Luísa. Do André se reapresentar ao Palmeiras, fazer ali os primeiros treinos e o Abel não fazer parte de 2, né? Que tudo bem, o primeiro é esse que o PVC citou, que era só ativação muscular, né? Reapresentação, um trabalho mais leve, mas fato é que o Abel não conseguiu conversar pessoalmente com o Andrés, então esse é um ponto que parte da torcida anda reclamando, mas também o que salva-se, assim, a gente pode dizer que o Andrés no sábado ele não participa, né, desse jogo-treino, onde, como você disse, o Bruno Rodrigues participou. O caso do Bruno Rodrigues é até curioso, porque o Abel chegou a dizer recentemente que ele só voltaria em 26, né? Porque ele teve uma lesão grave, 2 lesões graves, não jogam há muito tempo, mas a informação que eu tenho é que ele pode aparecer ainda esse ano, porque o processo de transição física do Bruno já está concluindo. A torcida do Palmeiras também pegava no pé e falava, o Bruno Rodrigues nunca vai sair da transição física. Esse processo já está na reta final, tanto é que o Bruno participou desse jogo-treino, então é mais uma questão de perder o medo. Como eu falei, são 2 lesões graves no joelho, então o Palmeiras está preparando um jogador que hoje, jogando com 2 atacantes, pode até ser útil, né, PVC? Não sei se você concorda, o Bruno Rodrigues podendo fazer essa função de segundo atacante também. Pode jogar por dentro, pode jogar de centroavante, pode jogar pelo ponto esquerdo. PVC e Latifi, quer complementar, PVC? Não, é que como eu lancei a enquete aqui para a galera, quero a opinião do pessoal aqui do nosso chat também, aí tá dividindo opiniões. O Cláudio Andretta fala, o Abel pode sim. O Alexandre Palha dá uma tirada aqui de sarro, acho que o time vai melhorar sem o Abel. E o Cláudio Andretta fala, eu acho que o Abel tem direito a férias em Portugal. E Heloíse Cavalcante, a viagem em si não é problema. Acho que a questão é a postura do clube, que tem a ver com o que o Latifi disse, né? E tem uma pergunta aqui do Thiago Yasser. Luísa, pergunta para o PVC. Se o Abel reclama tanto, que tem a ver com o que eu estava dizendo, né? Se o Abel reclama tanto de não ter tempo para treinar o time, por que não ficou para fazer isso? Ainda mais tendo um time em reestruturação e competindo no topo. Porque o time todo não está ali.
O time tem 6 jogadores em seleções nacionais. Se tivesse, acho que seria diferente? Talvez fosse. Agora, ele tem um problema particular evidente que, assim, o que se falou no começo do ano? Que o Abel não ia renovar o contrato porque precisava ficar perto da família. E a filha vai estudar no exterior. Aí a filha vai estudar no exterior e ele está perto de renovar o contrato. Essa informação veio hoje, né? Isso. Da filha, do estudo da filha. Não, ele também foi. A última vez que ele foi para Portugal, ele vendeu o Vitor Reis. Ah, teve isso. Ele falou demais, tomou vinho demais da outra vez. Não, você vai viajar para Portugal. Você vai resolver seus problemas particulares e vai sentar para tomar um vinho. Se não puder tomar um vinho em Portugal, nem vai, né? Nem vai. Fica por aqui treinando. Você vai fazer as duas coisas. Aí ele sentou para tomar um vinho com o Hugo Viana e falou: tem um gajo. Tu não imaginas o gajo que tem ali, pá. O gajo é muito bom, pá. A venda do Vitor Reis foi boa, né? Porque o Vitor Reis foi pro City, mas ele já foi renegociado, agora tá no Girona. É, mas o Girona é parte do City. Sim. Né? Então, assim, ele foi sentar com o Hugo Viana, falou, acontece, do jogo. O fato é que ele não queria vender o Vitor Reis naquele momento. Sim. Ele não queria, ele próprio admitiu, contou essa história dele com o Hugo Viana, sem dar o nome à fonte. Ele não falou que era o Hugo Viana, mas na coletiva, eu tava nela, inclusive. Ele não falou que era o Hugo Viana, mas ele deixou claro que era o Hugo Viana. O Hugo Viana é diretor do Manchester City e é português, jogou no Sporting. Com quem que ele falou que com o Manchester City comprou? Pois é. Espero que ele não tenha feito o mesmo. Não, ele vai vender, mas tem que ver quem que vai vender agora. Vai vender o Luigi. Ele não se encanta pelo Luigi como se encantava pelo Vitor Reis. Então é diferente, são situações diferentes. Eu acho que ele tem todo o direito de resolver a questão dele. A questão é só da comunicação. Só que a comunicação do ano passado houve. E deu crise do mesmo jeito. Então não adianta. Eu acho que tem um ponto que ele tem que resolver um problema dele, o time titular está pela metade fora, é o tempo que ele tem para confiar à comissão técnica que trabalha com ele há 5 anos e dizer, vocês vão fazer isso, enquanto isso eu vou lá resolver meu problema. Ó, por aqui, o Júnior Queiroz. Agora, se o Abel for ao banheiro, terá que dar satisfação para a torcida? Não, inclusive, acho que eu vou... Você vai, PVC? Olha, daqui a pouco eu vou. Vai, mas volta logo, porque nós temos muitos assuntos aqui nesse de primeira ainda. Dito isso, não tenho gostado da maioria das escalações e substituições do Abel, opinião dele. E o primeiro campeão mundial do mundo diz aqui, o que é amendoenzos, hein, Latifi? Acho que É a junção de amendoim com enzos, porque o hoje Enzo em eu dia... entendi, amendoenzos agora eu entendi. É a torcida corneta e jovem. E jovem, porque agora isso. tem essa parcela de torcedor. Esses amendoenzos da soberba vão caçar o que fazer em vez de pegar no pé do Abel, o maior técnico da história, do maior de todos. É isso aí. E o Maurício Reno diz que o Luigi não se ajuda também. O Alex Vulcani. Muito choro por algo irrelevante. O time treina com ou sem o Abel. O clube é estruturado. Para isso existe a comissão técnica. Então aí, né? Dividindo as torcidas, uma parte acha que tudo certo, são só alguns dias de treino, isso não vai ter um grande efeito, né? Uma grande consequência para o time. Já outros acham que não, que o Abel tinha que estar por aqui. Agora, Latifi, é inevitável que esse assunto, quando vira, né, o foco para o Abel, o pessoal começa a perguntar. E a renovação? E aí, como é que está a renovação? Será que avançou? Será que ele, indo lá para Portugal, ele refletiu? Conversou com a família? Ou será que andou vendo como anda a repercussão dele lá pelo mercado europeu? Enfim, começa a gerar algumas... Né, todo mundo começa a ficar em dúvida aí do que pode acontecer. Teve algum avanço em relação a isso? Não, até o momento nenhum avanço. O Abel e a própria presidente Leila Pereira já falaram abertamente sobre essa situação. A última vez que o Abel falou publicamente sobre foi quando ele disse: eu não assinei ainda porque eu quero uma cláusula no contrato, que eu preciso ser campeão para continuar no Palmeiras. E a temporada ainda está rolando, né? E a presidente Leila Pereira tem o plano dela, A, B e C é o mesmo. Continuar com o Abel até o fim do mandato dela, em 27 não quero. Obrigado. E o banheiro é entretenimento. Então, existe essa espera. O Abel está postergando essa situação também para ver como ele termina o ano, né? Porque o Palmeiras ele quer renovar com o Abel antes do fim da temporada, para já se planejar. O Palmeiras tem esse hábito de sempre deixar tudo preparado para o ano seguinte, já no ano anterior, tanto com contratações, tanto contra outras questões. Então, o Palmeiras não deve esperar muito
o Abel se decidir e vai fazer uma pressão, mas nesse momento não tem nada. E acho que essa viagem do Abel para Portugal também é uma amostra do Palmeiras de tipo, Abel, tá tranquilo, você tá aqui em casa, você quer ir para Portugal, vai para Portugal, você quer ficar 10 dias, a gente... Aqui no Aqui Palmeiras... você tem suas regalias, aqui você exato. manda, você faz o que Não, você você perde a quiser. piada. Aqui no Palmeiras, quem vai para Portugal não perde o lugar. Ô, PVC, falando ainda sobre a renovação do Abel. Informação. Tem alguma novidade em relação à renovação do Abel? E assim, né, foi um Palmeiras que atendeu aos pedidos do Abel. Contratou bastante, a Leila tirou o escorpião do bolso, trouxe os jogadores que ele queria, reforçou bastante o elenco, gastou mesmo. Isso pode ajudar a convencer o Abel a ficar? Não é uma informação absolutamente 100% informação. Mas assim, é uma convicção do que tem de informação circulando Uma também. percepção diante com as informações. O Abel vai assinar a renovação do contrato. Agora, vamos voltar para o dia do Palmeiras Inter Miami. O Flávio Latif estava comigo naquela sala de coletivas lá no Hard Rock Station, em Miami. Quando o Felipe Facincani perguntou para o Abel se iria renovar o contrato, e o Abel disse, a tendência é que sim. A tendência é que sim. E naquele momento teve um mar de felicidade que circulou o mundo palmeirense. E a gente estava no ar naquele dia, Luiz, aí eu falei, se não ganhar do Inter Miami amanhã, mudou isso daí. E aí empatou com o Inter Miami e mudou. E mudou. E aí ganhou do Botafogo e mudou de novo. E depois perdeu pro Chelsea e mudou pela terceira vez. Então, o que adianta você falar agora? Vai renovar o contrato. Aí você chega na reta de chegada do Brasileirão, perde o Brasileirão pro Flamengo e chega na final da Libertadores e perde pro Flamengo. Toma um 3-0 do Flamengo na final da Libertadores em Lima. Aí vem um turbilhão. Adianta o que renovar? Avisar agora que renovou? Então, o contrato está praticamente renovado. Praticamente renovado. O que pode mudar a renovação do contrato? O clima de uma temporada que termine sem título nenhum. Mas a Leila não vai mudar de opinião, mesmo que aconteça algo, ou pode mudar de opinião, mesmo que aconteça algo muito ruim na temporada. Pode mudar. Pode? Pode. Ah, tá. Porque ela Pode. mostra tanta convicção que na minha cabeça não tinha nem chance disso acontecer. Eu não acho que vai mudar, mas assim, cara, é futebol brasileiro. O Palmeiras não é futebol brasileiro porque tem um técnico há 5 anos, mas é futebol brasileiro. Você tem um cenário que a pressão externa muda o ambiente, muda para a família, muda para o Abel. Então, o Abel vai renovar o contrato. Está mais ou menos claro que ele vai renovar o contrato. Mas tem uma temporada em andamento que pode levar a conclusões diferentes dependendo do que acontecer. Olha só, o cenário do final de semana. O Palmeiras está 4 pontos atrás do Flamengo. Então, o Palmeiras está 1 ponto atrás do Flamengo de verdade. Porque tem um jogo a menos. Certo? O Palmeiras ganha do Internacional. O Juventude. O Flamengo não ganha do Juventude em Caxias desde 97. São 11 jogos. O Flamengo empata com o Juventude em Caxias. O Palmeiras é líder do campeonato por pontos perdidos. Alguém vai prestar atenção nisso? Porque na classificação vai aparecer em segundo lugar. E aí você vai falar, continua a pressão mesmo sendo líder do campeonato. Então, ele vai renovar o contrato. Só que o ambiente pode transformar isso. Ô Lu, só para completar essa informação do PVC, a gente viu o Abel falando dessa questão do ambiente depois da eliminação contra o Corinthians, né, no Allianz Parque, onde ele diz, como é que eu vou explicar para as minhas filhas que eu estava sendo xingado? Então, é isso que o PVC falou. Toda hora é uma mudança, porque uma hora você está lá em cima e a outra com um revés, tudo desmorona. Então, é uma questão que vai se arrastar por mais tempo. E até PVC, nesse mês ainda tem Palmeiras e River para Libertadores. Tem. Se o Palmeiras cai para o River, qual vai ser a reação da torcida? Decidindo em casa. O Palmeiras que colecionou eliminações jogando em casa nos últimos tempos. Então, esse mês é bastante decisivo. É importante. Então, vamos ficar de olho em todas as novidades sobre essa renovação de contrato de Abel Ferreira. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal.
Falou e até mais.